interessante, Marcos é um texto, um dos distintivos do Evangelho de Marcos é a sua objetividade. Os estudiosos entendem que Marcos foi escrito para os gentios, e ele é muito mais objetivo na sua abordagem do que Mateus, por exemplo. Ele é muito mais objetivo. Ele vai direto ao ponto. Muito prático o livro de Marcos. Então nós vamos meditar nesse livro, nesse Evangelho segundo Marcos. A maioria dos estudiosos, a grande maioria dos estudiosos, entende que aqui é Marcos, primo de Barnabé, sobrinho de Barnabé para alguns, que acompanhou Paulo na primeira viagem missionária, e a partir da segunda eles separam. Mas é tão bonito a gente perceber que Paulo, já no final da vida, fala: olha, chame ele para ver aqui, ele é importante, chame ele. Então, ao que tudo indica, é esse Marcos, e é um livro canônico porque, ao que tudo indica, embora ele não tenha sido um apóstolo, ele escreve a partir do testemunho petrino, ele que foi um companheiro de Pedro também. As crianças que já sabem escrever podem escrever para compartilhar com o papai e com a mamãe. Não é só com o papai e mamãe que é descrente, não. Com os crentes também, porque aí cresce, discute, pode fazer o culto no lar. E os que não sabem escrever podem desenhar. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler do capítulo 7, do verso 1 ao verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegaram da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de corpos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Até aqui a palavra do Senhor. Pai bendito, Deus de infinita bondade, Deus de graça, Deus de amor, nós te louvamos, Senhor. Nós reconhecemos a tua soberania sobre nossas vidas e te adoramos. Nós, como igreja do Senhor Jesus, queremos não só te agradecer por esse dia maravilhoso que o Senhor mesmo criou para nós, dia que podemos te louvar e te adorar, nos reunir como igreja, mas queremos também te pedir, Senhor, tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia daqueles que viajam, aproveitando esse momento de feriado para estar com familiares, descansando. Leve-os em segurança, que tenham um tempo de paz, um tempo de harmonia, um tempo de edificação e que retornem também em segurança, Senhor. Pedimos ainda por aqueles que não puderam viajar e não podem estar conosco porque estão enfermos.
Ó Deus, tem misericórdia da tua serva, a irmã Isabel. Vá até aquele leito, Senhor. Derrama do teu unguento, Pai, para que esse sofrimento seja amenizado, Senhor. Tanta dor que a tua filha tem sentido, Senhor. De igual maneira, pedimos pela tua filha, irmã Vanúzia, que tem cuidado da sua mãe. Ela tem exercido aquilo que a tua palavra diz. Ela tem honrado a sua mãe através do cuidado, Senhor. Sê com ela também. Pedimos, Senhor, por outros irmãos, como a irmã Rilene e seu pai, que também estão lutando contra uma enfermidade, Senhor. Que o Senhor dê direção através dos médicos, através dos exames, para que tenha uma cura para a glória do teu nome. Ainda lembramos de irmão Florisvaldo, que precisa de um cardiologista para dar prosseguimento ao tratamento. Algumas veias, algumas artérias estão tão finas que não é possível fazer o procedimento adequado. Sê com ele, Senhor, através dos medicamentos, enquanto que o médico não chama. Sê com a tua filha Marise, no cuidado com o teu servo também. Peço que o Senhor seja com todos os casos, Senhor, de enfermidade da tua igreja. O Senhor é Senhor desta igreja, nossas vidas pertencem ao Senhor, portanto a nossa confiança está no Senhor. Pedimos agora a iluminação do teu Espírito, para que a gente venha compreender a tua palavra para aplicação em nossas vidas e louvor ainda maior ao teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos perdoem a minha memória, nem sempre eu lembro, mas tempestivamente, Ramon, irmã Neuzinha também está aí se recuperando, irmã Miriam, a mãe de irmã Vanúzia também, não é isso? E tantos outros irmãos. Oi? A mãe de Lívia? Eu falei Vanúzia, não, eu olhei para lá, eu vi Vívia e falei Vanúzia. É tudo com V. Que bom, graças a Deus. Irmã Bia, irmã Ni, mamãe, vovó, irmã Tereza também estava, né? Então, que Deus abençoe, que Deus nos dirija. A vovó e mamãe também estão em plena recuperação, graças ao Senhor. Nesse momento nós vamos pregar, depois a irmã pode ter oportunidade, tá bom? Nós já comentamos aqui por algumas vezes, diversas vezes nós já comentamos aqui, que na Reforma Protestante, século XVI, até aquele momento só existia uma igreja oficial, por assim dizer, que não era oficial, mas se colocou como oficial, que era a igreja romana. E houve uma contaminação muito grande pela política, mas a partir dali, a partir da Reforma, no início do século XVI, o que a gente conhece como Reforma Protestante, protestante é um nome pejorativo, porque estavam protestando contra o status quo, mas não tem problema nenhum, a gente chama de protestante. Então, a partir da Reforma Protestante, surge uma dúvida, a gente já falou isso aqui algumas vezes, a dúvida era qual a igreja verdadeira agora? Qual é a igreja? Para onde eu vou? A dúvida do homem médio, naquela época, era qual é a igreja que eu vou? Talvez essa seja uma dúvida também muito pertinente nos dias de hoje. Aliás, a gente comentava agora com o Josi na classe. E para os reformadores, eu já falei isso aqui também, 3 requisitos ou 3 características deveriam ser analisados para o enquadramento do que eles entendiam como igreja verdadeira. A primeira é a pregação fiel da palavra. Uma igreja precisa pregar fielmente a palavra para ser uma igreja fiel. Significa dizer, portanto, que a tradição humana, e aqui especificamente aquilo que o Papa dizia, não tem equivalência com a Bíblia. A tradição humana está submetida à palavra, a palavra é que tem a primazia, a palavra é que tem a proeminência, de modo que todo pregador não passa de um mensageiro, na acepção da palavra, ele é um menino de recado, ele não pode tratar nada daquilo de si, mas daquilo que é da palavra. A segunda característica é a correta administração das ordenanças, para eles sacramentos, para nós ordenanças. A Igreja Católica tem 7 sacramentos, quem já foi católico aqui talvez recorde dos sacramentos da Igreja Católica: batismo, confirmação o pessoal chama de crisma, né? É a confirmação. Eucaristia, que
é como se fosse o recebimento do corpo e do sangue, né? A Eucaristia que eles participam, a penitência, que é a confissão, a unção dos enfermos, ordem, que pode ser a ordenação do padre, a ordenação de obreiros também, e, por fim, o matrimônio. O matrimônio também é um sacramento. Nós entendemos que essa visão é uma interpretação distorcida. Para nós, somente batismo e ceia são orientações bíblicas diretamente. Nós entendemos como ordenança, porque o sacramento significa que, através dessas ações, nessas ações existe graça em si. O fato de você participar, você está recebendo graça naquele momento. Para nós não, são ordenanças que simbolizam, é uma forma de professar a nossa fé de maneira pública. Mas, então, para aqueles homens reformadores, aqui também deve ser observado se é uma igreja verdadeira ou não, através da correta administração. E, por último, a aplicação de disciplina eclesiástica. Uma igreja verdadeira corrige erros doutrinários, morais de seus membros, de maneira a isolá-los da igreja, como testemunho bíblico, como testemunho público de que é uma igreja que busca a santidade da palavra. Então, essas são as 3 formas que observar. E talvez a gente passe por uma situação semelhante hoje. Afinal de contas, onde é que está a igreja verdadeira, por assim dizer? Afinal, onde é que eu posso adorar ao Senhor? Onde é que eu posso me reunir com santos regenerados que buscam viver verdadeiramente a palavra? É uma pergunta que é pertinente, é uma pergunta legítima. Se a igreja é um organismo vivo, se a igreja é um corpo, certamente que existem, sim, igrejas. Eu me refiro à igreja local, claro, não igreja universal, mas igrejas locais que são mais santas ou mais maduras, como todos nós, né? Você, em dado momento da sua vida, está mais maduro, em dado momento menos madura. Então, existem igrejas mais santas no sentido de se separarem ainda mais desse mundo, de buscarem mais maturidade. Mas eu quero convidá-los agora a esquecer um pouco a igreja. Esqueçam um pouco a igreja. Você já se perguntou se você, ao invés de procurar apenas uma igreja verdadeira, se você de fato é um crente verdadeiro? Você já se fez essa pergunta? Eu estou muitas vezes preocupado em que igreja eu estarei, se a igreja de fato é uma igreja que busca viver essa verdade, se é uma igreja que prega a palavra. A pergunta é, para você, você já se fez essa pergunta? Será que eu sou um crente verdadeiro? Você já se analisou e chegou a uma conclusão de que, de fato, você tem buscado fazer parte desse corpo? De fato, você tem buscado fazer a vontade do Senhor? Ou você é apenas um religioso tradicionalista? Não se engane, não se engane. Existem muitos religiosos tradicionalistas. É o que Marcos nos ajuda a partir do seu evangelho no capítulo 7. Aliás, eu falo religioso tradicionalista como uma forma de amenizar a expressão, porque nas palavras de João Batista e na palavra de próprio Senhor Jesus, são religiosos hipócritas. Na palavra de João Batista e agora de Jesus, são religiosos hipócritas. Nunca tiveram a intenção de fato de pertencer ao corpo, mas fazem parte dessa tradição. Não se enganem, existem pessoas que estão em uma igreja santa, uma igreja regenerada, uma igreja madura e que busca viver a verdade bíblica. Como? Confortando através da palavra e confrontando a partir da mesma palavra. Igrejas que buscam fazer com que toda a sua membresia esteja exposta à pregação verdadeira do Evangelho. Igrejas que têm preocupação e disposição para ensinar semanalmente, dioturnamente a palavra, mas são pessoas que não demonstram nenhum interesse real em viver a vontade do Senhor. Desejam, sim, apenas viver uma vida religiosa e tradicionalista. Eu não estou dizendo que nós não devemos ser religiosos, sim, mas não tradicionalistas. Nós vamos entender já já o que significa. São pessoas que procuram viver aquilo que tradições humanas estabeleceram como religião. Tradições humanas, não bíblicas. Você pode achar estranho, mas desde sempre existem pessoas que criam, não do verbo crer, mas do verbo criar, criam suas próprias religiões. Para mim é isso daqui. E o texto de Marcos está demonstrando exatamente isso. Pessoas que criam as suas próprias religiões.
Pouco importa o que a palavra diz, eu entendo que assim é melhor. Ou você nunca ouviu? Pessoas falam, não, eu não vou, eu não frequento, mas eu sou. Mas como? Como é possível? É um discurso até estranho, é ilógico. O texto de Marcos diz assim, os fariseus... meus irmãos, quando a gente fala de fariseus, no contexto do Novo Testamento, até porque eles não existiam no Antigo, né? É pós-exílio aí, a gente precisa ter muito cuidado, porque a impressão que eu tenho é que qualquer um de nós gostaria de receber um fariseu em casa, naquele contexto. Pessoas que entendiam da lei, pessoas que conheciam da lei, estudiosos da lei. Talvez a gente ficaria muito feliz de recebê-los para almoçar em casa. Então, a gente quando lê fariseu, a gente tem uma leitura às vezes viciada, já olha de lado, porque a gente sabe de toda a história. Mas naquele contexto, talvez não. Então, ele diz assim, os fariseus e alguns dos mestres da lei, escribas, né? Vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente, apegando-se assim à tradição de quem? Algumas versões, anciãos, não é isso? Outras, líderes religiosos, da mesma coisa. Aliás, testemunho de Jeová é ancião, né? Outro dia eu peguei um Uber, ele falou assim, você é pastor? Eu falei, sou. Igual a mim, eu sou ancião. Eu falei, tá bom. Tá certo. Então, veja, tradições dos homens, dos líderes religiosos. Aqui não está tratando de higiene, ok? A partir de agora não lava mais a mão, pastor. Não é disso que a gente está falando. Lave, passe álcool, faça o que você puder. Mas aqui não está tratando de higiene. Aqueles homens se apegavam a tradições dos líderes, a tradições dos líderes religiosos. A tradição em si, em muitos casos, não tem problema nenhum. Aliás, lá na Turquia é interessante, tem várias mesquitas, né? E todas as mesquita é a igreja do Islã, né? Aí você pega uma igreja assim, igual a nossa, você tem uma torneira para cá, uma torneira aqui na frente, outra torneira aqui. Antes de entrar, todo mundo lava a mão, pode estar suado do jeito que for, mas lava a mão, passa a mão no rosto, lava o rosto também antes de entrar. Tira sapato também, lava o pé antes de entrar. Tradição deles, tradição. Então, a tradição em si, nem sempre é um problema. Em muitos casos, a tradição não é problema nenhum. Tá? A gente está numa época junina, a gente está numa época de festa junina, né? E aqui é muito forte, né? Aqui é muito forte essa tradição e tudo mais. Então, tradicionalmente as famílias viajam para estar com outros familiares, se reúnem para comer milho, amendoim. Uma vez me perguntaram, pastor, posso comer milho, amendoim? Meu irmão, come e traga para mim. Isso aqui, quem deu foi Deus. Foi Deus que deu o milho, foi Deus que deu o amendoim. Problema nenhum. A tradição em si não tem problema. O problema não está na tradição, o problema é atribuir à tradição espiritualidade, atribuir à tradição salvação. Não, preciso participar porque é para São João. Não, tem que participar nada de São João. Eu tenho que participar porque a festa é para o santo. Não, aí é diferente. Mas milho, amendoim, de maneira nenhuma. Eu não vou participar de uma festa que está adorando um santo. Né? Eu não vou participar disso. Por isso que é estranho quando você vê igrejas fazendo o que eles chamam de São João com Jesus. São João com Jesus. Isso é uma hipocrisia. Querem fazer a festa de São João, fala que é São João, isso é uma hipocrisia. É estranho. Nossos irmãos que são sertanejos, que gostam de uma música sertaneja, é tradição, não tem problema nenhum. O que tem problema é você prestar culto, que é uma espécie de culto, né? Bom, então a tradição em si não tem problema. Aqueles homens lavavam a mão como tradição, mas eles estavam falando o seguinte, ó, vocês não lavam a mão, acho que vocês não fazem parte disso não. Como pode? Não, é uma tradição apenas. E aí, o verso 4 mostra que eles eram cheios de tradições, não apenas essa. Verso 4 diz assim,
quando chegam da rua, não comem sem antes lavarem as mãos, observam muitas outras tradições, tais como lavar os corpos, jarros, vasilhas de metal. Então, tinham várias outras. Então, o verso 5 demonstra que, para aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, para eles, o fato de não atentar à tradição era um verdadeiro escândalo. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos ou dos anciãos, em vez de comerem alimento com as mãos impuras? Então, o que está demonstrado aqui no verso 5? Era um escândalo para eles. Como assim? Como é que esse pessoal não participa dessa tradição? Isso é um absurdo. Vocês têm que participar. Existe uma espécie de cobrança. Vocês têm que participar disso. Percebam que o cenário é mais ou menos o seguinte: se você faz conforme o procedimento criado pelo homem, você é crente. Se você não faz, você não é crente. Eu estou usando a expressão crente, só para exemplificar, porque nesse momento aqui não existia esse termo ainda, tá bom? Mas assim, se você participa disso, você é crente. Se não participa disso, você não é crente. Se você se veste assim, você é crente. Se não se veste assim, você não é crente. É disso que ele está falando. É uma tradição nossa. Você não está participando, então é porque você não é. É mais ou menos assim. E aqui vem a resposta do Senhor Jesus, a partir do verso 6. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. O Senhor não fala, como eu falei aqui, de religiosos tradicionalistas. O Senhor fala assim: vocês são hipócritas. Como está escrito, e ele fala da profecia de Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Hipocrisia pura. Em vão me adoram. Está adorando em vão. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições de homens. Olha, o que é mandamento de Deus, vocês falam assim: isso aqui a gente pode deixar para lá. Mas aquilo que é ensinamento de homem, vocês ficam se apegando com unhas e dentes. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E aí Jesus traz um exemplo. Jesus não fica apenas na teoria, ele traz para o exemplo. Um exemplo real aqui. Ele fala: olha, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado, é o que dizia a lei. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isso é uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam a qualquer dever para com seu pai e com sua mãe. Olha, Jesus está dizendo mais ou menos o seguinte: vocês não são crentes de verdade, não. Vocês são hipócritas. Vocês não são pessoas sérias. Vocês buscam atender a sua própria vontade. Vocês buscam atender os seus próprios desejos. As invenções dos homens é o que vocês buscam atender. Vocês estão buscando atender uma religião que foi criada por vocês, não foi criada por mim. Uma religião que afasta o outro. Uma religião que deseja, a gente vai ver um pouco mais para frente, que deseja demonstrar uma piedade maior, uma piedade maior do que todos. Hipocrisia pura. Uma piedade maior que todo mundo. Hipocrisia. E o Senhor fala: vocês estão negligenciando o que a palavra de Deus diz. Aí vocês se apegam à tradição. São coisas que o Senhor nunca exigiu, vocês querem. Mas aquilo que o Senhor exige diretamente, vocês fogem. E aí, ele dá um exemplo. Eu lembrei de Amós. Lembram de Amós 5? A gente já falou aqui, Amós 5, 21. Diz assim: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Está falando do culto. Eu não suporto o culto de vocês. Deus está falando assim: eu não suporto olhar e ver vocês em culto. 22. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, não me agradarei deles. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som
das suas canções, pare de cantar, afaste de mim o som desses louvores, pare de cantar. Não ouvirei a música de suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Olha, seja reto e justo. Não vem para cá com um negócio de louvor. Seja reto e justo. É isso que o texto está falando de Amós. Vocês viram que nós estamos com dificuldade pela ausência do nosso ministro de louvor. Som. O senhor não está preocupado com isso. Isso é uma preocupação nossa. Porque a caixa chiando dói o ouvido. São circunstâncias de culto. Mas a gente não precisa. Se não tiver nada disso, a gente cultua do mesmo jeito. Circunstâncias de culto. Não tem problema nenhum. Ah, mas não sabe cantar, não tem problema nenhum. O louvor é daqui. Ah, pastor, mas a gente não queremos? Claro que queremos, estamos trabalhando para isso. Mas não é isso que o Senhor recebe, não. O mais desafinado aqui sou eu, o Senhor recebe. Lá em casa eu falo para a Cátia, ô filha, o Senhor está recebendo, não precisa cantar alto, não. Mas o Senhor está recebendo, porque incomoda aqui às vezes, mas o Senhor recebe do mesmo jeito. O Senhor recebe do mesmo jeito. O Senhor está falando só, afasta. Você já viu? Olha, tem lugar, e eu não estou aqui a gente não está aqui para atacar ninguém, mas tem lugar que tem todo um aparato tecnológico, musicistas capacitados, cantores, com harmonia, com tudo. Às vezes contratado, meus irmãos, é uma tristeza, mas às vezes contratado. Não é crente, não. Esse louvor é um louvor que fala assim, afasta de mim, você não sabe nem o que você está cantando. Você não sabe o que você está cantando. Afasta de mim. Pode parar, pode parar. É o que Amós está falando. É o que Amós está falando. São cultos vazios, louvores da boca para fora. Eu canto o que eu estou lendo, mas eu não sei nem do que eu estou falando. Louvores vazios, da boca para fora. Culto vazio. É disso que está falando. E para isso o Senhor traz o primeiro exemplo que eu falei. Honra teu pai e tua mãe, Êxodo 20. Honra teu pai e tua mãe. E o que é honrar seu pai e sua mãe aqui? Está falando também de finanças. No final da vida, o pai e a mãe têm condições de sustentar, de ajudar, na medida do possível, é claro. E o que esse povo fazia? O exemplo que Jesus dá aqui é que esse povo fazia o seguinte, esses homens, tradição religiosa, quando, verso 10, pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam, se alguém disser a seu pai e sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã. Então o que eles faziam? Eles tinham que ajudar o pai e a mãe. Mas existia um procedimento chamado corbã. Ele falava assim, pai e mãe, qualquer ajuda que eu possa dar a vocês não vai ser possível, porque eu já consagrei no templo. Já está consagrado ao templo. Eu não tenho como dar nenhuma ajuda a vocês. Nenhuma ajuda a vocês. Muitas vezes não dava imediatamente, era uma promessa que eles faziam. Chegava no templo e falava para os líderes assim, olha, eu estou comprometendo o meu patrimônio aqui. E chegava para o pai e para a mãe e falava assim, olha, eu não tenho como, não vai dar. Isso foi uma lei que eles criaram. Eles que criaram isso. A palavra nunca diz. A lei diz o seguinte, honra teu pai e tua mãe. Por isso que Jesus está falando o seguinte, olha, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Como é que essa pessoa ficava diante dos líderes? Rapaz, esse camarada é comprometido, ó, falou que tudo vai ser dele. Só que a história mostra que existia um instrumento legal para que você desistisse disso. Olha que interessante. Eu comprometo meus bens, corbã. Pai, mãe, ó, não tem como ajudar vocês. Meu pai e minha mãe morreu, eu volto lá e falo com o sacerdote, olha, veja bem, eu fiz movido por uma forte emoção e eu quero retirar. Existia juridicamente uma brecha para isso. Corbã. Hipocrisia. Jesus resume essa distorção lá no verso 13. Ele diz assim, assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. O que eles estão anulando? Honrar pai e mãe. Estão anulando. Para os homens, para aquela sociedade, fala assim, não precisa mais honrar pai e mãe, não. Está anulado. Basta você fazer a corbã. Basta você fazer isso.
Olha Marcos 3, de 1 a 6. Voltando um pouquinho, Marcos 3 diz assim: noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para o que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu a mão e foi restaurado. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matar. Olha o cenário aqui. Jesus chega numa sinagoga, tem um homem com a mão atrofiada, todo mundo observando. Era dia de sábado. A lei dizia que sábado é um dia de descanso. E os homens observando, cercando talvez Jesus, cutucando um ao outro, talvez, quem sabe? Jesus fala: o que é permitido fazer no sábado? É permitido fazer o bem ou o mal? Eles calados. E quando Jesus cura, ele fez obra no sábado. Vamos matá-lo. Vamos matá-lo. Quem foi que estipulou o que pode e o que não pode fazer no sábado? Homens. Homens. A lei diz que você deve descansar no sábado. E Jesus fala assim: eu sou maior do que o sábado. Será que eu não posso fazer o bem no sábado? Quer dizer, hoje é sábado. Tem uma pessoa passando necessidade. Não posso comprar uma cesta básica porque é sábado? Religiosidade, tradicionalismo. Hoje é sábado, uma pessoa está passando mal, eu não posso levar no médico? Tradicionalismo, hipocrisia. Não tem nada a ver com o Senhor. É um dia de descanso. O Senhor está falando: o que pode fazer no sábado, bem ou mal? Eu sou o Senhor do sábado, ele fala em Mateus. Não pode. Não pode fazer nada. Mateus, o Senhor fala assim: se uma ovelha sua cair no buraco, você não vai tirar? Porque era fonte de lucro. Se o seu animal cair no buraco, você não tira no dia de sábado? Tira. Quanto mais esse, que é meu filho. A ponto dessa religiosidade chegar a um nível que eles não podiam cuspir no chão, porque se cuspisse na terra, estava irrigando a terra. Olha, religiosidade. Religiosidade. Eu não lembro agora se foi Kátia que me falou, se foi pastor Pedro, que existem alguns lugares em Israel que sábado eles não apertam o botão do elevador. Não aperta o botão? Não posso. Religiosidade morta. Tradicionalismo. Isso fede. Não tem nada do Senhor aí. Os bairros de Jerusalém mais ortodoxos, pastor Pedro morou lá, os bairros ortodoxos, não entra ambulância dia de sábado. Não deixam entrar ambulância. Não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Não tem nada a ver com o nosso Senhor. Eles estabeleciam sua própria lei. Marcos 2, 18 a 22 diz assim: os discípulos de João, os fariseus, estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto está com eles? Não podem enquanto o tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Olha que interessante aqui. Eu fiz questão de trazer esse versículo, porque ele não fala só de fariseus. Aqui tem discípulos de João, que em tese, não é? Então, a religiosidade morta, esse tradicionalismo morto, que não tem nada a ver com o nosso Senhor, não é só de quem vocês estão pensando, não. Pode ser conosco também. Pode ser conosco. Essa análise é uma análise individual. Aqui tinha discípulos de João. Olha aí. 2 deles foram ser discípulos de Jesus. Então, não é só lá, é cá também. Essa análise tem que ser feita cá também. O que acontece aqui? Olha, a lei mosaica estipulava o jejum pelo menos uma vez no ano, que é no Yom Kippur, que é o jejum obrigatório que está descrito em Levítico. O texto fala o seguinte, o texto fala de afligir a vossa alma. Então, afligir a vossa alma é interpretado ali pela tradição judaica como abstinência total de comida e água durante 24 horas. Tá? Dia da expiação, Yom Kippur, era o dia que tinha o jejum. Isso é que estava estabelecido na lei. Com o passar dos séculos, com o passar do tempo, principalmente depois do exílio babilônico,
outros jejuns comunitários foram adicionados, foram inseridos. Homem. A partir do Novo Testamento, os fariseus transformaram radicalmente esse procedimento do jejum. Eles adotaram um regime de extrema severidade para se exibir. Era para se exibir. Eles jejuavam voluntariamente 2 vezes por semana. A lei dizia uma vez, no dia da expiação, em Yom Kippur. A partir de agora, Novo Testamento, tudo homem. Agora a gente vai jejuar 2 vezes por semana. Para quê? Essa severidade toda para demonstrar exibicionismo. Como? Os jejuns aconteciam especificamente ou rigorosamente toda segunda e toda quinta. Segunda e quinta, jejum. Qual a justificativa? Eles diziam que foram os dias da semana que Moisés subiu ao Monte Sinai. Essa é a afirmação deles. Moisés subiu ao Monte Sinai segunda e quinta, então a gente vai jejuar segunda e quinta. Mas a estratégia por trás disso, segundo alguns, a estratégia por trás disso é porque segunda e quinta era dia de mercado em Jerusalém. Segunda e quinta estava assim, Jerusalém, estava cheio de gente. Cheio de gente. As ruas estavam superlotadas. E aí eu poderia exibir o meu jejum. Cabelo despenteado, sem tomar banho, terra na cara, michuru. Jejum. Aí você fala, mas meu Deus, toda semana, eu venho 2 vezes na semana aqui, esse homem está sempre em jejum, mas que espiritualidade maravilhosa. Você acorda, não lava nem o rosto. Já viu gente assim? Graças a Deus. Já viu gente assim? Demonstrar uma espiritualidade que não tem. Eles faziam isso. Dia de mercado tinha muita gente. Exibicionismo puro. Caminhavam assim com um semblante sombrio. Não, Jesus falou diferente. Quando eu fizer jejum, não é para ninguém saber não. Você faça o seu jejum, mas você faça para você com Deus. Não é para ninguém saber não. Tome um banho, lave essa cara. Vá para a rua. Não. O que eles faziam aqui era para demonstrar cabeça coberta de cinzas. O que eles estavam fazendo? Eles transformavam um ato que era de contrição privada, você, coração contrito, louvando, adorando, pedindo perdão ao Senhor, é um ato de contrição individual, particular. Eles estavam transformando aquilo num espetáculo, um espetáculo público de superioridade espiritual. Olha como eu sou espiritual, olha como eu sou espiritual. Era isso que eles estavam fazendo. Agora, prestem bem atenção aqui. Será que tudo isso acabou? Será que tudo isso acabou? A pergunta é, nós, enquanto igreja, enquanto indivíduos, não temos nenhum tradicionalismo que precisa ser revisto em nossa vida? Será que você, eu, será que não tem nenhum tradicionalismo que precisa ser revisto? Será que a gente muitas vezes não dá mais valor àquilo que é invenção humana do que aquilo que é estipulado pelo próprio Senhor? Cuidado, porque existe um caminho muito tênue aqui, tá? Existe um caminho muito tênue, perigoso. Nós não estou pregando aqui de maneira alguma o que a teologia chama de antinomismo. O que é antinomismo? Antinomismo, ou antinomia, é um conceito que fala o seguinte, acabou a lei. Em Jesus acabou a lei, agora é comigo mesmo. Não, não é isso. O antinomismo fala o seguinte, não existe mais lei nenhuma. É lógico que existe, a lei moral continua vigorando. Não matarás, honrará teu pai e tua mãe. Não furtarás, não adulterarás. Lei moral, amais uns aos outros. Essa lei continua vigorando, sim. O antinomista diz que não. Eu fui liberto em Cristo Jesus e está tudo certo. Isso é um pecador. Tá? Eu não estou pregando antinomismo aqui. O que eu estou falando é que existem coisas que não são lei do Senhor. Existem coisas que não foram o Senhor que determinaram. Lembram da dúvida? Será que nós estamos em uma igreja verdadeira? É importante pensar sobre isso, claro que sim. Mas existe outra igualmente importante. Eu sou um crente verdadeiro
Eu busco verdadeiramente agradar ao meu Senhor ou eu sou um religioso, tradicionalista, hipócrita em muitas ações? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer individualmente. Eu sou de fato um religioso, tradicional, eu só quero prestar conta a homens, ou de fato eu busco fazer a vontade do meu Senhor, conforme a palavra do meu Senhor? Eu dou mais valor ao templo, que não existe mais templo hoje. Isso aqui não é templo, isso aqui é uma sede, é um prédio. Dou mais valor a isso ou dou mais valor à igreja do Senhor Jesus? No Antigo Testamento existia um templo, um local específico de adoração. Não, nós nos reunimos aqui. É um lugar que nós cuidamos, tratamos e queremos que ele sirva para o louvor da glória do Senhor. Mas a igreja somos nós. Quando você vê uma pessoa que dá mais valor ao templo, talvez ele dê mais valor a tradicionalismos. Templos suntuosos. Tem gente que fez, né, quer fazer não, até o templo igual de Salomão. Como é que eu utilizo as músicas para louvar? Será que é só cantor cristão que louva o Senhor? Certamente que não. Certamente que não é só. Porque se eu falar que é só o cantor cristão que eu amo, eu estou sendo tradicionalista. Só o cantor cristão que pode? Não. Não é. Isso não é verdade. Por outro lado, a gente precisa entender o que a gente canta e qual o ritmo que a gente utiliza. Porque todo ritmo, ele tem uma proposta. Não existe nada neutro. Todo ritmo tem uma proposta. E o que eu canto deve refletir as verdades bíblicas. O Senhor... não existe isso. Não existe um ritmo que faz a gente balançar, não existe isso. E o que eu canto deve refletir as verdades bíblicas. Por isso que a gente não bota qualquer louvor. Não pode, meus irmãos, não pode. Agora, se eu falar só o cantor cristão, eu estou sendo um tradicionalista. Mas a gente percebe como o caminho tem que tomar cuidado? Tomar cuidado. A gente não pega ritmo para empolgar. Não, a gente louva para adorar o Senhor. Qual é o nosso código de vestimenta aqui? Aliás, vestimenta é prova de salvação? Tem que ter o coque, tem que ter a saia até aqui, para falar que é salvo? Agora, uma pessoa que está em Cristo Jesus tem necessidade de expor o seu corpo para outras pessoas? Percebe como é tênue? Tradicionalismo é olhar e falar assim, aquela ali não é salva não. Talvez recém-convertida, precisa ser orientada, né? Porque antigamente era assim. Uma Bíblia como essa daqui, que não é preta, esse pastor é muito carnudo. Tradicionalismo. O que está aqui dentro é o que importa. Não é? Então, qual é o código de vestimenta para a gente? Nós não temos um código de vestimenta. A Igreja Batista não tem um código de vestimenta, tá? Não existe código de vestimenta. Mas existe sim, à luz da palavra, o corpo da mulher pertence ao seu marido, o corpo do homem pertence às suas... Porque hoje também tem uns homens que botam umas blusas que o bíceps fica aqui cortando, né? Não faça isso, não precisa disso, não precisa disso. Resguarde o seu corpo, principalmente em rede social. Porque a gente atacar falando que não é crente por conta disso, estamos sendo tradicionalistas. Por outro lado, a mulher e o homem devem ter atenção, até para não fazer o outro pecar. Mas eu me sinto tão bem, talvez o outro esteja olhando com outros olhos. Então, para evitar que ele peque, como é que eu me comporto com os que não se encaixam no meu padrão de vida? Como é que eu me comporto com aqueles que não... Eu sou casado há 50 anos. Essa daí está no segundo casamento, para mim. O Senhor falou que eis que tudo se fez novo. Aí eu interpreto, para mim é tudo seminovo? Como assim? Não. Porque esse daí foi o maior mulherengo que teve no bairro. O Senhor fala que tudo se fez novo. Aí eu falo, não, esse daí, tudo se fez novo. Esse daí eu não aceito, não. Esse daí, para mim, não. Esse daí não. Como é que a gente... Porque se eu tiver esse tipo de comportamento, aquele ali foi matador. Eu estou sendo um tradicionalista, porque está fora do meu padrão. O meu padrão é esse daqui. E quem estipula o padrão não é você nem sou eu. É a palavra do Senhor. Se ele se converteu verdadeiramente, eis que tudo se fez novo, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Igual a mim e a você. Exatamente igual. Exatamente igual. Como é que... Aliás, outra coisa que a gente percebe também individualmente, fórmulas de oração. Quando a gente fala de fórmula de oração, geralmente a gente pensa em católico, né? Que tem a reza
a reza decorada, né? Mas não são apenas os católicos, não, viu, meus irmãos? Tem crente que agora só quer orar no horário específico e num local específico. Tem que ser 18 horas, que o católico também tem esse negócio da Ave Maria 18 horas. E tem que ser no monte. Se não fizer isso, é porque não tem fé. Se não fizer isso, é porque não tem intimidade. Se não fizer isso, é porque não tem experiência. Então, eu sou um pastor, então, que nem crente sou. São procedimento de homem, não tem nada a ver com a palavra. Você tem que orar 18 horas, você tem que fazer as 7 orações, você tem que fazer no monte. Isso é coisa de homem, gente. Antes você ore continuamente durante todo o seu dia. Oração de 5 minutos, de 1 minuto, o dia todo orando, espírito de oração. Isso é coisa de homem, não tem nada a ver com a palavra. E tem que orar com aquele Senhor, na hora que ele aparece no YouTube, não tem nada de homem isso aí não. Não tem absolutamente nada de homem, de Deus aí, é tudo homem. Ativismo versus discipulado. Ativismo é presença. Eu estou presente em todo culto. Eu estou presente em todo departamento, em todo ministério. Eu estou presente em tudo. Me ligou, tocar. Isso é muito bom. Isso não é ruim, não. Isso é muito bom. Mas se esse ativismo não for acompanhado ou não for sustentado por uma vida discipuladora que demonstre frutos de justiça, esse ativismo é pura religiosidade, puro tradicionalismo. Você está fazendo coisa para homem o tempo todo. Mas para o Senhor você não busca fazer a vontade do Senhor. Sabe tocar, sabe pregar, sabe evangelizar. Isso tudo é bom. Mas se você faz sem ter uma vida devocional aos pés do Senhor, me desculpe, o que você está fazendo é só para homem ver. Não pode. Uma pessoa oca não tem nada para oferecer. Não pode. Não tem como. Não tem como. A palavra diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, ativismo, eu particularmente não gosto. Uma igreja do nosso tamanho, é normal que uma pessoa esteja em 2, 3 ministérios, organizações ou departamentos. É normal, tá? Mais do que isso, não. E uma igreja maior, piorou, não pode. Pode, todo mundo tem que estar servindo em alguma área, para que cresça. Mas ainda, todos devem estar envolvidos com o discipulado, todos. É uma coisa que a gente tem que pensar como igreja. Como é que serve se não está no discipulado? Como é que serve? Não tem como. Para servir, deve estar envolvido no discipulado. Porque primeiro você atende o que o Senhor diz, a palavra do Senhor diz, para depois você atender. Porque, olha, ministério de proclamação, ministério de adoração, é tudo coisa feita por homem, tá? Para ajudar, para uma melhor organização. Mas tudo feito por homem. Então, primeiro você tem que estar atendendo o quê? Uma vida discipuladora. Caso contrário, perde o sentido. Por último, isolamento. Você tem os desigrejados, né? Que falam assim, não, estou com Deus e preciso estar na igreja, não. Isso é coisa de homem também. Jesus aponta o tempo todo para a igreja. Coisa de homem. Mas além dos desigrejados, você tem os invisíveis ou isolados. É gente que você vê na igreja, vez por outra, mas é invisível. Você, de vez em quando, some. De vez em quando você vê. De vez em quando você some. Eu sei que foi batizado, eu sei que faz parte da igreja, mas não se envolve com nada. Não participa de nada, de vez em quando some, a gente não vê, não sabe. Isso é coisa de homem, viu? Não tem a ver com Deus, não. O Senhor nos orientou a ter comunhão, viver em comunhão. Como é que eu me alegro? Tem coisas que você tem que ver o sentido subjacente, né? As entrelinhas. Você deve se alegrar com o que se alegra e chorar com... Eu não sei. Eu não tenho convívio, eu não conheço, eu não falo, eu não sei para onde vai. Não sei. Um dia um colega falou comigo que o co-pastor dele, pastor auxiliar, ligou, rapaz, vai estar, acho que não sei se estava de licença uma semana, ligou, tudo bem, tá, eu estou nos Estados Unidos. Você viajou? Foi? Estou nos Estados Unidos. Mas rapaz, não falou nem para a gente orar.
É estranho, muito estranho, muito estranho, muito estranho. Eu falei imediatamente, tome cuidado. Tome cuidado. Tome muito cuidado. Irmão isolado, invisível, participa de nada. Coisa de homem. Não tem nada de Deus. Absolutamente nada. E o tradicionalismo tem trabalhado para isso. Nós somos individuais. Por isso que apaga a luz muitas vezes. Cada um no seu canto. Não, eu olho para o meu irmão, me sorrio com ele. Eu louvo com ele, adoro. O louvor é conjunto. Não é cada um no seu escuro aqui. Não, isso aqui não é reggae. É todo mundo junto, louvando e adorando ao Senhor. Todo mundo junto. Você fala, mas pastor, eu sei que eu sou crente. Talvez eu tenha me enquadrado em alguma dessas, mas eu sei que sou crente. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Mas eu penso que todos nós, em algum aspecto, temos ajustes para fazer. Todos nós, em algum aspecto, temos mudanças para fazer. Para que nossas vidas sejam de fato, motivo de louvor e adoração ao nosso Senhor. Nós refletimos sobre Esther na semana passada e nós retornaremos na próxima semana, se Deus assim permitir. Quantos anos de entendimento equivocado? Quantos anos de uma compreensão um tanto quanto viciada? Não é? É normal. Será que ainda não existe nenhum ajuste a ser feito na sua vida? Ou você já é perfeito? Será que não existe nenhum ajuste para você falar assim, isso aqui é mais para homem do que para Deus, isso aqui. Isso aqui acho que eu preciso atender melhor isso daqui, do que fazer da forma que eu estou fazendo. Analise bem, para que você não pensar que somente a sua forma vale, para você não pensar que somente o seu jeito está bom. Lembra? Falei semana passada, nós somos muito complexos, nós somos muito complicados. Nossa essência, nós somos muito complicados. O nosso cuidado, a nossa oração é para que essa palavra, no verso 13, não se aplique às nossas vidas. O verso 13 de Marcos 7, ele diz assim: assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Eu tenho a impressão que às vezes a gente faz muitas coisas como essa. Talvez o que está na Bíblia a gente não faça, faz parte de uma outra cultura, de um outro tempo, mas talvez algumas tradições a gente possa rever, para que essa palavra não seja verdadeira sobre a nossa vida. Olha, vocês fazem muitas coisas como essa, muitas coisas como essa. Antes, a nossa liberdade, uma palavra que se aplica melhor para nós, para a gente finalizar, a nossa verdade deve estar conforme Gálatas 5:13, que fala, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não é para você usar a liberdade do jeito que você quer, não. A liberdade é para que a gente viva para a glória do Senhor. O pessoal acha que é livre, né? Rapaz, cada semana eu estou com uma mulher diferente. Ele está mais escravo da pornografia, da sexualidade. Olha, eu sou tão livre, que eu escolhi ter uma mulher só. Eu escutei essa frase, achei lindíssima. Eu sou tão livre que eu escolhi ter uma mulher só para a minha vida. Não, meu irmão, eu bebo toda semana, eu sou livre. Não, você é escravo da bebida. Você é escravo. Eu sou tão livre que eu não preciso de bebida alguma para viver. Então, Paulo diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. A liberdade que é em Cristo Jesus. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Que Deus nos abençoe.